Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Toda salvação,
meu socorro, não vais me perder. Luz em minha noite, Paz em meu ser, és meu socorro, não vais me perder. Só em ti espero, só em ti sou forte em meu viver, vou descansar em ti. Quando estou fraco, tu és fiel, teu amor me protege e eu te seguirei. Só em ti espero, só em ti sou forte em meu viver, vou descansar em ti. Só em ti espero, só em ti sou forte em meu viver, vou descansar em ti. Jesus Cristo, sempre amigo, tens meu coração. Rocha firme, nunca falhas, tens meu Jesus Cristo, sempre amigo, tens meu coração. Rocha firme, nunca falhas, tens meu coração. Só em ti espero, só em ti sou forte em meu viver, vou descansar em ti. Em meu viver, vou descansar em ti. Tudo bem?
Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, da procrastinação e da compulsão alimentar. O meu nome é Fernando. É muito bom a gente poder estar junto aqui novamente falando sobre as lições do Celebrando Restauração, um programa que tem ajudado tantas pessoas a terem liberdade em Cristo, a viver um dia de cada vez na graça dele, ainda mais nessa época que a gente tem vivido de tanta ansiedade, de tanto estresse, de tanta insegurança. Como é que a gente faz para poder ter uma vida boa, né, nesse tempo que a gente tem passado? E hoje a gente vai entrar no passo 3, com a lição rendição. Quando eu falo do passo 3, por que eu estou falando isso? Porque o nosso programa ele se baseia em 12 passos. Né? A gente está entrando hoje no 3, mas vai do 1 até o 12 e eu gostaria de ler os passos agora para você. O passo 1 diz: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O 5º passo diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O 6º diz: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. O 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O 10º passo diz: continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. A lição rendição está no passo 3, que ele diz assim: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Romanos 10:9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E esse passo foi o passo dentro do programa do Celebrando que mais impactou a minha vida. Por quê? Porque eu já tinha entendido, ou pelo menos eu entendi muito cedo na minha vida, essa questão de entregar a vida para Jesus, né? Tem um momento na sua vida que você precisa tomar essa decisão, né? Eu vou realmente aceitar Jesus Cristo como Senhor da minha vida? Eu vou entregar o controle da minha vida nas mãos dele? E é disso que a gente vai falar um pouquinho agora nessa lição rendição. Mas ele tem uma segunda parte. E essa segunda parte é a questão da vontade. E daí eu aprendi e eu entendi que eu preciso entregar a minha vida para Deus, e a minha vida eu entrego somente uma vez, né? Uma vez salvo por Ele, eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a minha vontade é a outra parte deste passo, e eu preciso entregá-la todos os dias, todos os momentos da minha vida. E é esse pedaço é o que a gente aprende muito de perto aqui no programa do Celebrando, tá bom? Então, quando a gente fala de render-se, né? O que significa isso? O que quer dizer essa palavra? Eu preciso me render, eu preciso entregar. O que isso quer dizer, né? Então, render-se, é isso que a gente está falando assim, entregar. Eu pegar o controle da minha vida e eu entregar para Ele, eu submeter para Ele completamente todas as áreas da minha vida. E aqui a gente está falando de todas mesmo, tanto as áreas grandes quanto as áreas menores, tanto os grandes problemas quanto os problemas que talvez você ache nem tão grandes, mas também as suas grandes alegrias e as suas pequenas alegrias, é a sua vida toda.
Tá bom? Isso é render, é entregarmos a nossa vida e nossas vontades a Deus. Significa passarmos para Ele o controle das nossas vidas. Né? Você está dizendo o seguinte, realmente Jesus Cristo controla o meu caminho, controla para onde eu vou. E aqui eu vou dizer para você uma coisa, dá um frio na barriga. Por quê? Porque a gente é ensinado e está acostumado a controlar, a trazer o controle para as nossas mãos, né? Não, eu quero controlar aquela situação, eu quero controlar o outro. Há quantas vezes a gente não vê essa história? Eu preciso controlar o meu marido, eu preciso controlar a minha esposa, eu preciso controlar o meu funcionário, o meu chefe, eu preciso controlar a situação. Mas a gente percebe que a gente controla pouquíssima coisa. Abra mão do controle, entregue isso para Deus. E saiba que Ele tem poder para fazer o melhor para você, né? Você coloca nas mãos dEle e deixa lá. Isso que é essa questão de render-se. Olha o que diz Isaías 55, versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E Deus está dizendo assim para cada um de nós, eu é que sei o que é verdade para você, eu é que sei o que é melhor para você. Entenda isso, eu consigo ver o todo. Deus está dizendo para você, eu consigo ver a história toda, você não, você é limitado. Por quê? Porque você é homem, mas eu te amo. E eu quero fazer o bem para você, né? É isso que é legal, é olhar esse texto de uma forma assim, é verdade. Ele que sabe, Ele que conhece e Ele dá isso para mim. Ele vai cuidar de mim se eu me deixar e se eu me entregar nas suas mãos. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos. Ó Senhor, me ajuda e eu não tenho medo. Que mal me pode fazer alguém? Está vendo? Então, na mesma Bíblia, na mesma palavra de Deus, que Ele diz, olha, eu é que sei, eu que sou o Todo-Poderoso, eu que conheço o caminho, Ele também está dizendo para você, eu nunca vou te abandonar, eu te amo, eu vou cuidar de você. Deixe com que eu faça isso para você, tá bom? Então, a rendição, ela não acontece de uma hora para outra. É preciso cultivarmos a rendição mesmo quando tudo vai bem. A salvação é alcançada quando aceitamos Jesus, mas a santificação é um processo que dura a vida inteira e é a rendição diária a Deus. Então, foi como eu falei no início desse passo, tem duas partes aqui. A primeira é, eu realmente entrego a minha vida para Jesus Cristo, eu deixo Ele cuidar de mim e eu aceito Ele como Senhor e Salvador da minha boca. Se você confessar com a sua boca que Deus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então a salvação é alguma coisa que você faz agora. A salvação é algo que você recebe gratuitamente de Deus. É somente pela graça dEle, somente pela fé dele em Cristo Jesus. Somente é assim que nós somos salvos, pela graça e pela fé, pela atuação de Jesus Cristo na nossa vida. Primeira rendição que eu faço. Depois eu vou rendendo a minha vontade para Ele dia após dia. A salvação acontece em um instante. A santificação, o processo de eu me tornar santo, igual Deus é santo, igual Jesus Cristo é santo, é um passo de cada vez. E cada vez que eu vou vivendo e vou aceitando aquilo que Deus quer para a minha vida, e eu obedeço aquilo que Ele tem falado para mim, Ele vai se revelando para mim, Ele vai trabalhando na minha vida. Eu vou vivendo desta forma, o Espírito Santo, Ele produz e faz com que cresça o fruto dele na minha vida, que tem características de santidade, e eu vou rendendo a minha vontade para ele hoje, neste momento, e ele vai mostrando para mim como é que é. Você entendeu que é este processo de caminhada que vai terminar quando? Vai terminar quando Jesus Cristo voltar, ou quando nós morrermos. Eu digo, eu tenho 43, quase 44 anos, 43 anos ainda. Que eu viva mais 40, vai até 83, tá bom? Então para mim tem mais 40. Depois disso, santidade plena, glorificação com Jesus Cristo, tá bom? Mas
Até lá, eu vou caminhando um dia de cada vez, e você também é convidado a caminhar um dia de cada vez, rendendo a sua vontade a esse Deus que sabe o que faz e que realmente nos ama. Foi aqui isso que diz Filipenses 1, versículo 6, e diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, quem faz o trabalho na nossa vida é Ele. Quem produz o fruto da nossa vida é o Espírito. E nós vivemos ouvindo a voz do Espírito, caminhando um dia de cada vez e colocando na prática aquilo que Ele fala para a gente. E como nos rendemos a Deus? Primeiro, quando sabemos que somos amados por Deus e que fomos criados para ter um relacionamento pessoal com Ele. Isso é muito legal. Sabe, a gente saber do porquê que a gente existe. Por que que eu existo? Né? Por que que existe a natureza e não existe nada? Será que foi simplesmente o acaso que produziu tudo isso? Será que foi um processo de milhares de anos e milhões de anos de evolução que foi indo e caminhando? A gente acredita que não. A gente acredita que nós somos feitos por um Deus triuno, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que vivia em amor pleno e constante na relação que as pessoas da Trindade tinham e têm até hoje. Esse amor, ele transborda de uma tal forma que ele faz e cria. É um Deus criativo, é um Deus amoroso que cria. Toda a criação faz o universo e cria a nós, cria você, criou você, me criou, criou a humanidade para fazer parte deste relacionamento. Isso é tão verdade que mesmo quando nós pecamos, Ele veio atrás de nós, Deus Pai envia Jesus Cristo para nos salvar. Jesus Cristo vem, vive, morre, ressuscita e depois quando vai aos céus Ele envia o Espírito Santo que hoje habita em nós e entre nós para nos dar força para a gente poder caminhar, para nos dar sabedoria para a gente poder viver, para a gente poder caminhar um dia de cada vez. Então entenda isso, você é amado por Deus, você é um filho, uma filha amada dEle. E Ele realmente quer ter um relacionamento pessoal com você, um relacionamento de amor, um relacionamento próximo, muito parecido, mas muito mais intenso daquilo que você tem com o seu filho. Ou se você pega uma relação bonita de um pai com um filho e você consegue entender isso. Agora, aqui eu queria trazer um parênteses para você. Talvez você não tenha tido um relacionamento bom com o seu pai ou com a sua mãe, com os seus pais. Pode ter acontecido. Ou talvez você está chegando aqui como pai, sem um bom relacionamento com o seu filho, né? Como pai, como mãe. Pode acontecer. Mas por que que isso acontece? Porque nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos. Deus não é. Deus é perfeito e Ele realmente é aquele que ama de forma perfeita. Então, não tem muito jeito, né? A realidade que a gente enxerga através dos óculos da nossa vida. A gente enxerga através das experiências que nós tivemos. Eu não consigo não trazer, né, para o meu entendimento hoje aquilo que eu tive no meu passado. Sim, você também, mas eu posso, mesmo sem sentir muito, entender que Deus é perfeito e que Ele realmente me ama. E eu posso viver por isso. Eu posso viver por esta fé. E viver por aquilo que Ele diz para mim. E não muitas vezes por aquilo que eu sinto ou por aquilo que eu acho. Tá bom? Viva pelas promessas de Deus. Viva pelo que diz a palavra dele. E olha o que diz o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Quem está dizendo isso não é o Fernando. Quem está dizendo isso não é o programa do Celebrando. Quem está dizendo isso é o próprio Deus, através da Bíblia, através aqui do apóstolo João que escreveu isso para nós. Mas a palavra de Deus é a palavra dele e Ele está dizendo que nos ama. Ele está dizendo que me ama. Ele está dizendo aqui dentro do meu coração: Fernando, você é um filho amado meu. É o Espírito Santo de Deus que fala ao meu espírito que eu sou um filho amado dele. É um Espírito Santo de Deus que fala ao nosso espírito
espírito, que nós somos seus filhos amados. Tá bom? Segundo ponto, quando reconhecemos que nosso pecado nos afasta de um relacionamento pessoal com Deus. Entenda isso, Deus te ama muito, 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 mas Ele realmente odeia o pecado. Tá bom? Então, quando você peca, isso te afasta de Deus. Por quê? Porque Deus odeia o pecado, Deus é santo, nele não há nenhum erro, mas todas as vezes que você pedir perdão, genuinamente, Ele vai te receber de volta. Então, o seu pecado te afasta de Deus, o seu pecado faz com que você tenha uma vida difícil de viver. Agora, confesse o seu pecado a Ele e volte a Ele. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz, é o que diz Tiago 4,17. E Romanos 3,23 diz, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Tá bom? Mas terceiro ponto aqui, quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo para termos um relacionamento pessoal com Deus. João 1,12 diz, porém alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então assim, Deus nos ama, você foi criado para fazer parte desse relacionamento pessoal com Ele. Mas por conta do seu pecado, esse relacionamento pessoal é quebrado. Mas, através da fé e da graça em Jesus Cristo, este relacionamento é reconstruído e reconstituído. Então, entenda, nós ainda não somos perfeitos. Estamos caminhando para a nossa perfeição. Nós ainda não somos santos, nós somos santificados por Ele, caminhando um dia de cada vez para a nossa santidade, que vai terminar quando Jesus Cristo voltar. E você pode viver um dia de cada vez, todas as vezes que você pecar. Você pode pedir perdão a Ele, você se arrependa e Ele vai te perdoar. E Ele vai te ajudar a você viver um dia de cada vez na graça dEle. Olha o que diz Romanos 3, 24 e 25. Mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem perdão dos seus pecados pela fé nele. Então é pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, que você é salvo, que eu sou salvo. Olha o que diz Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então você não chega na salvação, eu não chego na salvação, a salvação, eu não conquisto a minha salvação, não há nada que você possa fazer para conquistar, para merecer esta salvação. Ela é um presente da graça de Deus, gratuito de Deus. O que você precisa fazer? Ter fé. Você precisa estender a sua mão e receber este presente dado por Cristo através da fé nele. Tá bom? 1 João 5, 12 e 13. Deus nos deu vida eterna e a vida está em seu Filho. Por isso, quem tem um filho tem a vida. Quem rejeita o filho, rejeita a vida. Vocês que têm um Filho de Deus, saibam que, sem sombra de dúvida, têm a vida eterna. É a realidade, não a ilusão. Gálatas 5, 25 diz que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nova vida. E eu vou dizer para você que esse passo, o passo 3, de entrega, de rendição, de entrega total da nossa vida a Ele, a nossa vida e a nossa vontade. É um passo de liberdade. Nós decidimos viver a nossa vida de forma diferente, entregando-a para Deus. Então eu convido você, agora, se você nunca entregou a sua vida para Deus, nunca colocou a sua vida no controle da vida dele, nunca chegou e disse, Jesus Cristo, eu realmente quero que você controle a minha vida. Eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que eu preciso de um Salvador e que você está aqui para me salvar. Seja o meu Salvador. Eu convido você a fazer isso agora. E se você já fez isso na sua vida, mas não tem entregue a sua vontade para Ele todos os dias,
eu convido você também a fazer isso agora. Eu vou orar aqui e eu convido você a repetir, pode ser de forma alta, audível, pode ser no seu coração, essas palavras que eu vou dizer aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela salvação que o Senhor deu para a minha vida através de Jesus Cristo. Eu acredito que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu entendo que eu sou pecador e me arrependo dos meus pecados. Eu entendo que pela sua graça o Senhor me salva e eu entrego a minha vida agora nas tuas mãos. E eu também quero entregar a minha vontade hoje, agora e a cada momento da minha vida. Me ajuda, Pai, a colocar toda a minha vontade, toda a minha vida sempre nas tuas mãos. Eu entrego tudo que eu tenho e eu acredito que o Senhor vai restituir a minha sanidade, que o Senhor me salva e que por conta disso eu sou feito um filho amado teu. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E se você fez essa oração agora, eu vou convidar, na hora que você entrar no grupo, agora a gente vai dividir nos grupos de apoio, a você falar disso com o facilitador do seu grupo. Fale para ele, olha, eu fiz aquela oração ou de entrega da minha vida, ou de entrega da minha vontade a Deus, tá bom? E a gente tem uma pergunta para você conversar ali no seu grupo de apoio que a gente vai dividir agora. Como o fato de confiar em seu próprio entendimento causou problemas na sua vida? Como a forma de você trazer o controle só para você, de você controlar a sua vida, trouxe alguns problemas na sua vida. E agora eu gostaria de ler com você a oração da serenidade. A oração da serenidade ela é uma declaração muito bonita, que nos ajuda realmente no nosso processo todo de restauração. E eu vou convidar você, onde você estiver, a repetir aqui junto comigo, tá bom? Diz assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. E como é que vão funcionar agora os grupos de apoio? Então, todos os grupos, eles acontecem agora, logo depois desta palestra, pela ferramenta do Google Meet. Então, pela ferramenta ali de reunião, né? Reunião, sala virtual de reunião. Como é que você faz para acessar os endereços das salas? Você precisa ir no nosso site, que é www.ibmalphaville.org.br. Daí você entra nesse site, um pouquinho mais embaixo, quase no meio da página, vai ter este logo do Celebrando a Restauração. Você clica no logo e daí você vai seguindo o passo a passo que vai aparecendo ali, é bem tranquilo e você vai encontrar as suas salas, tá bom? As salas que a gente tem ali dos grupos. Se você está pela primeira vez aqui, então a gente tem um grupo de primeira vez para você, um grupo de conexão que vai te explicar como é que é. E se essa não é a tua primeira vez, se você já veio outras vezes, tem os grupos, tá bom? A gente tem grupos femininos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependentes de álcool e drogas, livre-se da ira, mulheres codependentes que amam demais e compulsão por compras e recuperação financeira. E os grupos masculinos, a gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas e compulsão por compras e recuperação financeira, tá bom? Eu espero realmente que você tenha uma ótima partilha e continua no processo todo, um dia de cada vez. Um grande abraço.